A paz, a palavra do Senhor que temos para a sua vida hoje é: Deus conosco, Emanuel. Falamos na última vez sobre o Deus que nos vê. Quem é esse Deus? E hoje vamos falar do Deus conosco. O Deus que nos vê, mesmo a gente tão pequenininho, e espera de nós que olhemos para Ele, que confiemos nele, hoje Ele passa a descer do céu e habitar entre nós, na terra, em forma humana, vestir a nossa pele, sentir a nossa dor, passar pelas nossas tentações e sofrer como homem, santo e como Deus, e a sua morte nos trazer salvação, porque o sangue puro, que nos purifica de todo pecado, nos reconciliou com Deus para que pudéssemos ter acesso direto a Deus. O relato diz, em Mateus 1:21 também, que ela daria à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21, que significa Jeová é salvação. Yeshua. Emanuel significa Deus conosco. O nome Emanuel é transliterado do hebraico Immanuel, uma palavra composta pelo termo hebraico El, que se fala de Deus. O nome Emanuel aparece 2 vezes na Bíblia. Primeiramente, ele aparece na profecia do profeta Isaías, se referindo ao Messias, em Isaías 7:14, e depois esse nome é citado no cumprimento final da mesma profecia no Evangelho de Mateus 1:23. O original, Emanuel, também é aplicado, esse termo se refere ao cuidado de Deus para com o remanescente de Judá. Isaías 8:10. Cuidado de Deus para com o remanescente. Você é o remanescente. Você é pecador, mas você procura agradar a Deus. Você quer acertar. Deus se faz presente. Ele está com você nesta palavra de hoje. Ele tem um cuidado íntimo, pessoal com você. Especialmente sobre o nome Emanuel, seu significa, refere-se à verdadeira citação bíblica incontestável de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Emanuel aponta a natureza humana e a natureza divina na pessoa de Cristo. Portanto, Emanuel, o unigênito, Filho único e primogênito primeiro de Deus, habita conosco. Nós somos adotados, mas Jesus é Deus e Filho ao mesmo tempo. E mais, ele vive em nós. Gálatas 2:20, Efésios 5:30. Quando aceitamos Jesus, ele passa a habitar em nós. Além disso, o nome Emanuel também significa que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5:19, do qual não poderíamos haver salvação. Nós vamos falar sobre outros nomes de Jesus em outra mensagem, mas vamos nos ater mais a esse Deus conosco, falando mais sobre a humanidade, o caráter e o serviço de Jesus, como ele era. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a humanidade de Jesus. Em Isaías ainda, 53:2b, versos 2b e verso 3, não tinha parecer nem formosura, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Portanto, ele não era pintado como os filmes ou os quadros mostram. Ele era um homem comum, do tipo judeu. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Porque ele estava sendo desprezado quando estavam todos querendo a sua crucificação. Homem de dores. Sofreu bastante. Experimentado no sofrimento comum de que os homens escondiam o rosto na cruz, A gente viu isso. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa sua humanidade é muito clara. Ele esvaziou-se vindo em forma humana. Filipenses 2:7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A palavra se fez carne. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tornou-se
entre nós ele habitou. Tornou-se igual, vencendo a morte. Hebreus 2,14 diz: os filhos, como eles os chamou, são pessoas de carne e sangue. Por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tornando-se parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo que tem o poder sobre a morte. Então, aqui mostra que ele era totalmente Deus, mas totalmente homem. E por que ele tinha que vir em natureza humana? Porque dessa forma ele poderia pagar por todos os nossos pecados. Cansou-se, Jesus cansou-se como qualquer homem, como eu e você. João 4,6 diz: Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Teve sede também. João 4,7 diz: disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Corpo humano, o corpo de Jesus era totalmente humano. Lucas 24:39 diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus se apresenta como totalmente humano. Jesus chorou, se entristeceu. Lucas 19:41, vendo a cidade, dizendo, Jesus chorou sobre ela. Em João 11, de 33 a 35, na situação de Lázaro, né? Quando ele falece, amigo de Jesus e de suas irmãs, Jesus, pois, quando a viu, uma das irmãs chorou, e também chorando os judeus com ele vinham, moveu-se muito em seu espírito, perturbou-se e disse-lhe: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, porque ele mostrou emoção humana. Ele, sendo Deus, sabia que, como Deus, poderia fazer qualquer coisa. O Pai, o que ele pedisse, o Senhor faria. Como ele disse: eu sei que tu me ouves. Mas ele chorou pela dor humana da perda ali de Lázaro. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Jesus teve fome. Mateus 4:2 diz: e tendo jejuado, disse: tive fome. Mateus 21:18. E de manhã, voltando, teve fome. Fala também desprezado, dor experimentado no trabalho, como já foi dito, né? Homem de dor experimentado nos trabalhos, em outra tradução. Então Jesus trabalhou duro. O pai dele era carpinteiro e ele deve ter ajudado o pai bastante. Sentiu profunda angústia. No Getsemane, nós vemos ali que os três o deixaram, os mais íntimos de Jesus. Ele pediu que orassem com eles, não conseguiram e dormiram. Lucas 22:44, Jesus se sentiu só, pediu ajuda humana em oração dos seus melhores amigos. Lucas 22:44, e posto em agonia, orava mais intensamente. E nós sabemos que um AVC, um infarto ou um suar de sangue é o mais alto grau de angústia, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. A vontade qual? Humana, mas a tua, Senhor. Então, Jesus tinha uma vontade humana. Mas como a Bíblia disse, Jesus aprendeu a obedecer pelos sofrimentos. Se Jesus precisou de sofrimentos para aprender a obedecer, quanto mais a gente não vai sofrer para aprender a obedecer, a estar mais próximos de Deus? Jesus, em João 12, 27 e 28, agora a minha alma está perturbada, disse Jesus. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim. A esta hora, Pai, glorifica o teu nome. Ele tinha um senso de obediência ligado com Deus. Lucas 9, 58 diz, e disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa própria. Ele não era um miserável, ele tinha inclusive tesoureiro, tinha as irmãs que faziam doação para o grupo dos discípulos de Jesus, mas Jesus não tinha
moradia própria, né? E o único transporte que ele teve foi um jumento e foi emprestado. Naquela época eles andavam muito a pé, era a realidade da época, mas Jesus não estava esbanjando dinheiro, nem era considerado um homem bem-sucedido para a maioria de hoje, do mundo moderno, né? Porque o sucesso de Jesus não estava nas coisas, estava em quem ele era e na obediência que ele tinha por Jesus, por Deus. Mateus 26, 64 diz, tudo que ele passou, ele foi surrado, humilhado muito. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas e os outros o esbofeteavam. Lucas 22, 64, e vendo-lhes os olhos, feriram no rosto e perguntaram dizendo, profetiza quem é que te feriu? Quer dizer, não humilhava Jesus. Lucas 23, 11 diz, e Herodes com seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente, com uma capa. Em outra tradução, Lucas 23, 10, acusando com grande veemência. Você recebeu grande acusação com veemência? Mateus 27, 26 diz, então soltou Barrabás, né, que foi Pilatos, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Salmo 22, 16, pois me rodearam. Esse salmo é um salmo do sentimento de Jesus, profetizado anteriormente lá, como um salmo messiânico. Pois me rodearam cães e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Já proferindo o que ia acontecer com Jesus. Jesus ficou irado quando na sua casa de oração, na casa do Pai, na casa de Deus, estava havendo venda ilícita e com os animais e fazendo roubo com isso. E tendo feito um chicote de cordas, expulsou toda aquela gente dali e também as ovelhas e os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro e moedas e espalhou pelo chão. E estava bem irado. E disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isso daqui, porém parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Jesus se mostrou totalmente humano, sentiu tristeza profunda. Ele ali no Getsema, minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Ele precisava da amizade dos três mais íntimos dele, e eles dormiram. Nem os 3 amigos mais íntimos ele teve. Jesus foi tentado. Satanás, nos 40 dias, Lucas 4, de 2 a 5, ele fez jejum e foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados os dias teve fome, teve necessidades físicas. E o diabo diz para ele, por que não transforma essas pedras em pães? E ele responde com a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo mostra os reinos do mundo, com a glória humana, o reconhecimento diante dos homens, que é uma tentação, para você fazer coisas, para ser aprovado pelas pessoas, como considerado na sociedade como uma pessoa bem-sucedida, né? E às vezes o poder espiritual, você que busca milagres e não entende que tudo que Deus faz de poderoso na sua vida, você é só instrumento e eu também. Mas o diabo colocou ele no pináculo do templo e falou, você pode mandar os anjos que eles se jogar, que eles vão te buscar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus, não adorarás a nenhum Deus, somente ao Senhor servirás. O Senhor respondia sempre com a palavra. Essa era a maneira linda que Jesus respondia, que Deus quer que você responda. Qual foi o caráter de Jesus? Jesus era amável. E Jesus está ensinando a você, quando Ele é Deus conosco, a você ser amável. Deixe que Jesus, que habita em você, possa reinar. Alimente a sua natureza nova, o espírito, e não a parte da natureza velha, a parte carnal. Porque Jesus era amável. Cantares 5,16, o seu falar é muitíssimo suave. E às vezes nós somos tão ríspidos, somos agressivos, às vezes com queridos nossos, familiares, amigos, ovelhas, ou às vezes até pessoas estranhas. Nós somos falhos e Jesus quer que nós sejamos mais como Ele. Vamos alimentar o Espírito.
para que o fruto do Espírito Santo, que está no caráter de Cristo, seja identificado em nós. Amém? Jesus é exemplo para nós, ele foi reto. Isaías 53 diz: o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Hebreus 1:9, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Isaías 11:5, e a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Jesus foi fiel. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que ele prometeu, ele fará. É ele, e é no Kairos de Deus, que pode ser um Cronos mais longe do que você imagina, mas bem mais perto também. Deus quer que você confie. João 5:18, Jesus não buscava fama, popularidade, coisa que às vezes os pastores, líderes e pessoas querem, ter a aprovação e a popularidade. Jesus não estava nem aí com isso. Em João 7:18 diz, quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então Jesus, não havia, porque ele não buscava a glória dele, mas a glória do Pai, e obedecer ao Pai. Não havia nenhum engano na sua boca. Isaías 53:9b. Às vezes a gente fala que confia e não está confiando. A gente fala que está feliz com Deus e está duvidando do amor de Deus, não está confiando, está triste com Deus, não é? Está em revolta. Você vê Jó, mesmo naquela situação, ele não entendia porque o sofrimento continuava, até que ele começa a ver a Deus na intimidade. E aí ele muda a oração dele, agora meus olhos te veem, agora eu conheço de contigo andar. E ele é recompensado. O tempo do sofrimento acaba, o diabo perde. E a prova e a tentação é vencida. Isaías 53:9, nós vemos que Jesus não havia nele engano. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Às vezes a gente fala que perdoa e não consegue perdoar. Deus quer mudar isso na minha boca e na sua boca. A gente diz que está tudo bem e não está bem. Deus vai lá no íntimo e nos examina. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano, né? Então você prega uma coisa e às vezes a gente não consegue viver aquilo que a gente está pregando. E Deus quer mudar isso, inclusive na nossa vida. Quando você ora, quando você canta, quando você sorri dizendo que está tudo bem. Você precisa confiar nele. A obediência de Jesus a Deus é impressionante. É assim que Deus quer que você e eu sejamos. Amém? João 4:34 disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a vontade dele. Não tem nada mais empolgante para Jesus do que obedecer a Deus. João 15:9 e 10 diz, como o Pai me amou, também eu amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, o Pai, e permaneço no seu amor. Então ele queria que como a comunhão dele com o Pai fosse, assim fosse a nossa com o Senhor. Tendo-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, mesmo na hora da prova, e o vosso gozo seja completo. Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediente, obediente. Deus quer isso de nós. Hebreus 5:8, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos sofrimentos a ser obediente. Quanto mais a gente não precisa sofrer, às vezes, para aprender a obedecer mais, ter mais do caráter dele, confiar nele. Crescer na fé, na confiança. Olhar acima da circunstância, acima da tempestade. Não olhar para as ondas. Como Pedro, que vacila e o Senhor, ele clama e o Senhor o levanta e chama homem de pouca fé. E o Senhor pode fortalecer a nossa fé, porque a Bíblia diz do homem que diz, Senhor,
fortalece a minha fé. Peça ao Senhor com sinceridade. João 8:29b diz: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sabe quando você não vai se sentir só? Quando você estiver fazendo tudo o que agrada o Senhor. Mesmo que ninguém estiver com você, ninguém estiver concordando com você, ninguém estiver te vendo o que você faz de correto, o Senhor vê. O Senhor era manso. Quantas vezes a gente não é manso? A gente explode, a gente é arrogante, a gente mostra raiva, porque somos homens falíveis, mas nós temos que alimentar a nossa natureza divina, nossa nova natureza, o Espírito, como Jesus. Isaías 53:7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A perturbação, a irritação, a falta de paz, a falta de mansidão é porque a gente não está sendo humilde e manso de coração. Porque quando a gente consegue olhar pelo Senhor, humildemente sabendo a nossa limitação e confiando nele, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Jesus foi humilde. Em Lucas 22:27, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Jesus veio para servir e não ser servido. Às vezes a gente quer ser servido pelas pessoas, pelos queridos, por tantas pessoas, mas agora é hora de servir. E o Senhor vai servir você. Amém? Jesus era longânimo, paciência longa, né? A gente não tem, a gente quer para ontem a nossa vitória. E pai Abraão foi chamado de pai Abraão porque esperou bastante e teve a promessa cumprida. 1 Timóteo 1,16, Paulo diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade. Porque se Jesus teve paciência para amar Paulo, que perseguia os cristãos, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paciência longa. Benevolência, uma bondade extraordinária. Atos 10:38, o qual andou Jesus fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o ministério de Jesus todo é voltado para a cura e ensino. Bondoso, sempre disposto, favorável às pessoas. Jesus não era um homem estressado, sem amor, né? É amoroso. João 13:1 diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como é difícil, às vezes, a gente amar até o fim. Às vezes, uma pessoa que nos fere muito. Às vezes, uma pessoa que se levanta contra nós. Às vezes, amar uma pessoa extremamente hostil. Às vezes, uma pessoa que nos feriu profundamente. Seja uma pessoa da casa do Senhor, da obra do Senhor, um familiar, uma pessoa. Como é difícil a gente amar até o fim. Até a vitória do Senhor, até o fim. Jesus amou-os até o fim. Mesmo os discípulos o deixando, Pedro negando, Judas traindo e não se arrependendo. Perdoar, como é difícil. Às vezes a gente fala que perdoa, mas a gente não consegue olhar e sentir amor e sentir um coração livre em relação a pessoas que nos feriram profundamente. E Deus quer mudar isso. Jesus era perdoador. Ninguém ali na cruz sequer havia se arrependido. Estavam falando absurdos para Jesus e fazendo. Lucas 23:34 diz: e disse Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que coisa linda o amor de Jesus. Que ele possa invadir o nosso coração e nos dar esse coração perdoador.
Porque realmente as pessoas não têm consciência completa do tamanho da dor que provocam em nós. Por isso a gente deve as perdoar, como Jesus as perdoou. E nós erramos. Queremos o perdão das pessoas, mas às vezes não queremos liberar o perdão completamente e sinceramente. Como Jesus era nos relacionamentos. Ele elogiava as pessoas. Às vezes a gente tem dificuldade de elogiar os outros porque ninguém elogiou a gente, né? Ah, não vou ficar badalando ninguém. Não, Jesus honrava as pessoas. Ele elogiou Natanael. A tua fé te salvou. Eis aí um verdadeiro israelita, em que não há nele nada falso. Jesus enfatiza, Jesus elogia João Batista, Jesus elogia Pedro. Você não falou de você, você falou pelo Espírito Santo de Deus. Quem eu sou? Eu sou. Você é o Messias, o prometido. Fala com Maria Madalena. Os relacionamentos de Jesus não eram superficiais, eram profundos. E rapidamente já de intimidade. E já ia no âmago das pessoas. Vê na mulher ali no poço, ela já tinha 5 maridos e o 5º marido nem era marido dela. E Jesus vai direto no problema dela e fala da vida eterna, e fala do marido dela, e fala de uma água que sacia a alma. Jesus vai no profundo. Jesus, como um herói, diferente dos heróis mentirosos, infantis, Jesus era carinhoso com as crianças. Nenhum dos heróis se mostra, né, carinhoso com crianças. E eles não são verdadeiros. Não era preso aos horários, estressado, como a gente, como líderes e pastores, às vezes somos. Ele parou para atender a mulher hemorrágica. Jesus não era preso à agenda. Ele era ligado a Deus. E ele sentiu que saiu virtude dele. As pessoas gostavam de estar com Jesus. As pessoas gostam de estar com você. A sua presença exala o amor do Senhor. Ele quer que você esteja cheio dele. Ele quer estar contigo, para que as pessoas tenham prazer de estar com você. Porque estar com você é estar com Jesus. As pessoas gostavam de estar com ele. Jesus não era do tipo do homem que seria considerado bem-sucedido diante dos homens, como eu já comentei. A sensibilidade de Jesus às dores e às angústias das pessoas era muito grande. E ao ensino, ele sempre se preocupava com a cura, condenou os que buscavam ela como sinais. Não conte a ninguém. Algumas vezes ele disse isso, e outras vezes ele passou por uma cidade onde eles não tinham fé e ali ele não curou ninguém. E em outras vezes ele não curou a todos. Jesus não procurava popularidade. Jesus, se fosse candidato a algum cargo, ele não teria votos. Jesus centrava o seu ministério não nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades. O seu discurso não era um discurso para buscar popularidade. Ele dizia assim: abandone o amor ao dinheiro. Não podem amar a 2 senhores. Ou vocês vão amar o dinheiro ou vão amar o Senhor Deus. Negue-se a si mesmo. E sirva, tome a sua cruz e me siga. Porque não vai ser fácil. Quem achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Que jovem hoje quer perder a sua vida? Ah, não, eu quero curtir, eu quero fazer coisas, eu quero a minha vontade, eu quero fazer as coisas. Jesus falou: aquele que negasse a si mesmo, pegar a cruz. Cruz, John Stott diz que é tudo que você sofre por amar e obedecer a Jesus. É uma escolha difícil. O Senhor escolheu e teve paciência com os discípulos e amou-os até o fim. Você vê que interessante. Simão era contra Roma e Mateus era coletor de Roma. E todos se tornaram discípulos, né? A dificuldade de entender. Também vós não entendeis? Enquanto Jesus ensinava sobre ser servo, eles discutiam sobre a posição favorita de merecimento, né? E Jesus falou que aquele que mais serve, esse sim, é que deve ser o líder. Então ele quebra todas as barreiras, que não tem nada a ver com reconhecimento, tem a ver com a humilhação, com o serviço, com a dedicação para glorificar a Deus.
E outros, às vezes, não queriam acompanhar Jesus. Então, a palavra está muito dura, vocês não a querem, então vão embora, né? Jesus não escolheu os mais preparados intelectualmente. Interessante isso. Essa não seria a escolha que nós faríamos hoje. Exceto Paulo, que foi muito culto e pôde escrever mais livros do que Pedro. Mas a maioria dos discípulos não tinha muita escolaridade. E Jesus se alegra com o êxito dele e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim lhe aprouve fazer. As criancinhas aqui é no sentido dos inferiores de uma sociedade. Deus se revela. Poucos são os ricos que entram no céu. A riqueza, ela nos traz muito conforto e a gente começa a descansar e a gozar dos prazeres do conforto e a esfriar o nosso amor pelo Senhor. Por isso que não podemos amar o dinheiro e ao Senhor. Jesus surpreendeu pelas suas ações. Jesus tinha ação que ninguém faz hoje. A primeira pessoa que Jesus se revelou como Messias não foi aos discípulos e nem foi lá na sinagoga. Foi a uma mulher que tinha mais de 5 maridos, uma mulher adúltera. Jesus perdoou o ladrão da cruz, que era condenado à prisão perpétua, que devia ter homicídios, né? Requinte de periculosidade, pena máxima. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ali Jesus inaugura o paraíso, porque antes ficava na sala de espera do Hades, e Jesus inaugura com um grande ex-assassino que se arrepende, que reconhece que ele é sem pecado, que ele é Senhor e que ele é Rei. E ele se arrepende quando ele diz: lembra de mim. E é tudo que precisa, é arrependimento sincero. E ele inaugura o paraíso. Jesus cuidava dos pobres, oprimidos e dos doentes, principalmente. Disse aos acusadores daquela mulher: quem não tiver pecado, daquela mulher adúltera, atire a primeira pedra. Muitos deles provavelmente até dormiram com ela e fizeram sexo com ela. Mas o adultério no Velho Testamento precisava ser pego em flagrante. E ele perguntou para eles: vocês não têm pecado? Então tirem a pedra. E disse para ela: vai e não peques mais. Jesus sentiu frustração e buscou a Deus em oração. Ele, quando estava ali, nas últimas horas, Eli, sabatani, Abba, Pai, Pai querido, Pai, por que tu me abandonaste? Então, na forma humana, ele sentiu naquele momento de profunda dor que